Vamos lá, gente, gravar mais uma vez. Estou aqui para falar um pouco sobre uma lição dos adolescentes, na sua revista que diz sobre os princípios para uma vida vitoriosa. Hoje a lição vai falar sobre batalha espiritual, tentação. Então o tema da nossa lição de hoje é: prepare-se para uma batalha. Será que nós estamos preparados para batalhar? Meu amigo Juan gravou um vídeo há uns dias atrás, me enviou hoje, e eu vou complementar um pouco essa aula de hoje. Ele me ajudou, graças a Deus por isso, e a gente vai junto, seguir nessa pegada junto. Eu conto com vocês e sei que vocês vão gostar, tá bom? Ele falou sobre a tentação, o propósito da tentação, os limites da tentação, que Jesus ele foi tentado no deserto, e deserto é um lugar bastante importante para nós cristãos. É no deserto onde a gente tem a presença de Deus perto da gente, onde a gente está em contato com Deus. E é no deserto, é perto de Deus que as tentações elas chegam. Porque se a gente está afastado de Deus, como o meu amigo falou, com certeza o diabo não vai querer pegar a gente, né? Porque a gente já está afastado. Mas quando a gente está perto de Deus, é aí onde mora o perigo. É onde o diabo, Satanás, com seus anjos, com os seus pratos, suas tentações, ele vai fazer de tudo para quê? Para tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção de quem? Dele, o único que merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Deus. Pois bem, gente, vamos lá. Eu vou falar sobre dois tópicos: a fraqueza humana e os passos para vencer a tentação. Falando de fraqueza humana, temos dois pontos chaves: a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Então eu quero falar com você sobre essa cobiça da carne primeiro. O que é a carne? Carne é o nosso corpo humano, é o nosso desejo de agradar o que? As coisas humanas da nossa vida. Então a tentação ela atua no que ponto? A tentação atua no ponto de querer fazer eu alimentar o desejo da minha carne, o desejo carnal, aguçar os meus sentidos para cometer erros contra Deus, para ser tentado e pecar. Então é o seguinte, gente. Aqui diz o seguinte, assim: Paulo declarou que as tentações ocorrem dentro de uma esfera humana. O texto anteriormente citado, conforme foi falado lá, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que vai falar sobre, sinceramente, sobre a tentação de Jesus, que Jesus ele foi tentado no deserto. Ele nos ensina que as tentações estão ligadas ao que provoca o desejo, ou ao que desperta vontade em nossa carne. Então ela está ligada ao desejo, conforme você está ciente. Está ligado a um desejo. E que desejo é esse? Que é ligado na nossa carne, que provoca o quê? Um sentimento na nossa carne de querer provar aquilo. E quando a gente tem esse desejo e a gente alimenta esse desejo e parte para o ponto de querer alimentar aquele desejo, a gente já cedeu a essa tentação. Então, a cobiça da carne é o quê? A minha carne, os meus desejos, eles cobiçam, eles querem ser alimentados. E eu não posso deixar, porque se eu permito que minha carne seja alimentada com coisas que dão prazer a ela, mas em contrapartida, o meu lado espiritual, ele se torna o quê? Triste, entristecido, porque eu dei vazão a isso, eu alimentei naquele desejo da carne, aí eu já, pumba, pequei. As coisas foram por água abaixo, eu fico triste. E aí dá aquele sentimento de desespero: nossa, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei que eu ia errar e pequei de novo. O ser humano ele é fadado a isso, ele é tentado. Mas são nas tentações que nós cristãos adquirimos a experiência e a força necessária, porque a gente tem que entender que a nossa fé, a nossa segurança tem que estar baseada em Deus. É somente na palavra. Jesus ele venceu as tentações como? Na palavra de Deus. Então quando a gente tem a palavra dentro de nós, por isso que eu sempre peço para todos: leiam a Bíblia, estudem as Escrituras, estudem tudo aquilo que Deus ele escreveu ali na palavra, porque é um guia para a nossa vida. Ele deixou tudo registrado para que a gente não erre. Tem exemplos de tentações, exemplos de pecado. O próprio rei Davi ele foi tentado, cedeu a essa tentação e pecou, que eu vou falar aqui mais para frente com vocês. Então, gente, eu quero que vocês façam o seguinte: não cedam às tentações, mas entendam, orem, leiam a palavra, porque Jesus ele tem o melhor para cada um de nós. Então, adolescentes, sejam edificados por Deus.
Próximo ponto, a gente vai falar aqui sobre a cobiça dos olhos. O que é a cobiça dos olhos? Tudo aquilo que meu olho vê, ele fotografa. Durante um dia, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, os nossos olhos, eles passam o quê? Por momentos de fotografia. Simultaneamente, instantaneamente, tudo aquilo que a gente vê vai ficar armazenado no nosso cérebro. Os nossos olhos servem como uma câmera fotográfica que tira essas fotos e armazena na nossa memória. E tudo que fica armazenado na nossa memória, dentro da nossa consciência, lá no fundo, porque nós temos uma natureza espiritual que Jesus ele nos deu desde o momento em que a gente aceitou Ele, mas dentro de nós existe uma natureza pecaminosa, é o velho homem, a velha criatura, né? Quando Cristo veio fazer morada em nós, Ele nos deu um novo corpo, uma nova esperança, né? A gente é uma nova criatura em Cristo. Porém, aquela velha criatura ela ficou mortificada. E se a gente der vazão ao inimigo das nossas almas, as coisas que aparecem durante o dia a dia para a gente olhar e querer degustar, se a gente der o que? Vazão a isso, a gente vai acabar pecando contra Deus. E a gente vai cobiçar e vai acabar o que? Admirando as coisas das trevas, as coisas ruins, aquilo que não nos levam para Deus, mas que nos levam a cometer erros, a ser corruptos, a viver numa sociedade corrupta e achar que aquilo está certo. A Bíblia nos diz o que é certo e o que é errado. Amém? Então o que a cobiça dos olhos ela faz? Ela é tudo aquilo que atrai com maior força e com maior veemência a nossa natureza carnal. Existem 3 elementos que exercem potencial atração no ser humano, apesar de não serem únicos, que são a sexualidade, o dinheiro e o poder. É através disso que o diabo ele faz de tudo para que a gente peque contra Deus. Na área sexual, os desejos sexuais, né? Adolescentes, jovens, a gente tem aquele desejo de fazer acontecer e tudo, mas quando nós não impomos limites, os nossos olhos, a nossa carne começa a cobiçar isso. E isso não é bom. Não é bom porque há tempo certo para todas as coisas. Há tempo certo para todas as coisas. Então o inimigo, ele entendendo que o ser humano, ele caiu, ele pecou, e tem dentro dele essa raiz de pecado, essa natureza pecaminosa, que em Cristo ela é mortificada, esmagada. Ele tenta fazer o quê? Aflorar dentro de nós, através dos nossos olhos, através da nossa carne, para que a gente peque contra Deus. Então ele usa a sexualidade, que dá prazer, né? Prazer ao homem, à mulher. Também ele usa o quê? O dinheiro, a vontade de enriquecer. Não, eu quero ter bens materiais, porque se eu tiver dinheiro eu vou ter o quê? O terceiro item, poder. Se eu tiver dinheiro, eu vou poder estar sobre os outros, eu vou poder me orgulhar, ser o maioral da turma, mostrar que eu tenho money, mostrar que eu tenho poder, mostrar que eu posso, que eu consigo. Tudo que vem ao meu alcance eu vou e compro porque eu tenho. Então, o diabo ele é astuto, ele é sagaz, ele faz o quê? Ele coloca dentro de nós um campo espiritual, uma batalha, onde a gente tem que lutar. Tem que lutar com as armas da fé, que são oração, jejum e palavra. Ele coloca o quê? Esse desejo por sexualidade, esse desejo por quê? Dinheiro, e esse desejo por poder. Porque a gente começa a se tornar ambicioso. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Ele faz a gente adorar nós mesmos, né? A gente próprio ser considerado divinos. Não, você pode fazer assim como ele lá no Éden ele tentou enganar a mulher, enganou a mulher. Não, Eva. Você vai comer aquilo, você só vai saber de tudo, você vai ser como ele, como Deus. E não é isso. Não é isso. Nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Deus, nós não temos que querer ser maior que Deus ou igual a Deus, ser equiparado. Não. Já nos basta a graça de Cristo. O que Cristo falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É nos momentos da nossa fraqueza que a gente entende o quanto nós somos dependentes de Deus. E quando nós somos dependentes de Deus, a gente vê essas batalhas chegando e a gente sabe vencer como? Na oração, joelhos dobrados, mãos erguidas para o alto. Deus me ajuda, vem me socorrer. Abre a Bíblia, vai falar com Deus.
Quando você for tentado, entenda, Jesus está contigo, Deus está do seu lado. A ostentação dos bens. A gente quer ostentar muitas das vezes o que a gente tem de material. Eu tenho um carro, eu tenho uma bicicleta maravilhosa, eu comprei uma moto. Então a gente começa a querer o quê? Se aparecer. Chega na porta do nosso amigo, ronco da moto, né? Imagina aquele barulhão legal, aquele ronco gostoso de se ouvir, que dá até o que? Um arrepio nas pessoas, né? Que gostam desse tipo de motos, né? Então o que a gente vê? A ostentação dos bens. Eu tenho um carro bonito, um carro do ano, ó, brilhando. Uma Ferrari. Imagine uma Ferrari na sua casa, na sua garagem. Ostentação dos bens. Eu tenho um brinco de ouro, colares, diamantes. Tudo isso não vale de nada se nós não entendermos que nós dependemos de Deus, gente. Então, para que a gente possa trazer ao nosso entendimento tudo isso, as tentações elas existem. As tentações, elas servem para moldar o nosso caráter diante de Deus. Porque diante das provações, das tentações, Deus ele só tem o que? A nos recompensar quando nós passamos por ela com a nossa vida, né? Com o nosso pensamento direcionado para Deus. Então, se você quer sair vitorioso, entenda, as tentações estão aí. A cobiça da carne está aí, a cobiça dos olhos está aí. A gente não está imune a isso. Durante a nossa vida aqui na Terra, a gente vai passar por diversas tentações, diversas cobiças, a gente vai cobiçar muitas das coisas. A gente vai olhar uma coisa e vai querer aquilo pra gente. Mas nem sempre tudo que a gente deseja, a nossa carne deseja, é bom. Então, fique ligado, saiba que Deus ele tem o melhor para você. E para finalizar, gente, passos para vencer a tentação. Primeiro, não confie na sua própria força. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, né? Maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu sei que a minha confiança tem que estar em Deus, a minha dependência tem que estar nele. Se a gente acha que pode tudo e faz tudo, a gente vai acabar dando com os burros na água, né? Com a cara na parede, porque uma hora vai chegar alguém que pode mais que a gente e a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, eu não prevaleci contra ele. Mas Deus, ele pode tudo. Então confie em Deus, tá bom, gente? Segundo passo, ore, jejue, use a palavra de Deus. A palavra é uma forte arma, é a sua espada. É a sua espada a palavra de Deus, que ela pode cortar todos os dardos do inimigo. A palavra de Deus pode fazer você vencer qualquer tentação. Tá bom, gente? Fica esperto, tá? Não deixe que a cegueira desse mundo, as tentações desse mundo tentam te iludir, tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar junto. Vamos fortalecer a nossa fé junto e vamos ser igreja. É tempo difícil, mas a gente precisa se firmar em quem? Em Jesus, na sua palavra, porque Ele vem. Então, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, gente, tá? Até a próxima. Fique com Deus.